E aí, meus consagrados, meus raposo belga, meus revoltados, nada define melhor o cruzeirense do que essa palavra depois de mais um jogo ruim do Cruzeiro. É porque assim, né? A gente esperava ao menos uma vitóriazinha, nem que fosse sem convencer, né? Fosse apenas pra gente fazer a piada, agora o Cruzeiro pegou de vez confiança, né? Enfim, só a gente esperava pelo menos isso. Só que não foi bem assim, né? E dessa vez, né, eu devo admitir, pegar, olhar e falar: nossa, baita jogo ruim do Cruzeiro. As pessoas estavam falando, né, que os primeiros jogos, os 3 primeiros jogos em que o Cruzeiro venceu, tinham sido jogos horríveis, né, jogos de dar calo nas vistas. E eu tava discordando. Só que contra a Chape, depois do jogo eu falei, e agora eu falo de novo, foram 2 jogos ruins. Os 3 primeiros eu gostei porque eu vi o time buscando gol, né? Só que agora nesses últimos 2 jogos eu não vi isso. Nossa, mas logo você que defendia o Mano Menezes, que nunca buscava o gol. Amigo, eu defendo o que o técnico diz. Se ele disse que a proposta dele é se defender, eu vou trabalhar as minhas análises com base na proposta dele. Agora, se ele diz que o time vai ser ofensivo e que o Cruzeiro vai ser um adversário intragável, eu vou cobrar exatamente o que ele disse. Enfim, bora tentar ver aí o que acontece com o Cruzeiro. Se bem que esse vídeo aqui hoje ele vai ser uma opinião mais, enfim, em cima do Anderson Moreira, né, de toda a repercussão que essa derrota aí, derrota não, né, é que foi empate com gosto de derrota, mas enfim, tudo que gerou, né, os comentários que foram gerados após essa partida. Mas vamos falar também um pouquinho do jogo. Nesse jogo de ontem, contra o Confiança, o Cruzeiro foi a campo com o Fábio, o Cáceres, o Léo, Kaká e o Giovani. Giovani, né? Enfim. Henrique com a braçadeira de capitão. Você não ouviu errado. Henrique com a braçadeira de capitão e o Jadson. Riquelmo, Regis e Arthur Kaique. Lá na frente, o Thiago substituindo o Marcelo Moreno. Enfim, como vocês perceberam aí, a gente teve bastante alterações, né? O Henrique no lugar do Cabral, o Riquelmo no lugar do Stênio e o Arthur Kaique no lugar do Maurício. E também tivemos o Thiago no lugar do Marcelo Moreno. Vale lembrar que o Stênio vai passar por uma cirurgia no ombro esquerdo, não tem previsão de volta, e o Marcelo Moreno, por causa daquela pancada que ele tomou no último jogo, que abriu a cabeça, precisou fazer ponto e tudo, enfim, ele deve voltar aí nos próximos jogos. Mas dessa escalação aí, eu só não curti uma coisa: o time inteiro. Zoeira. A lateral esquerda, como sempre, né? Mas eu vou me recusar a falar disso aí, porque eu vou poupar o meu estresse. Então não vou falar nesse e nem nos próximos vídeos, porque vocês sabem que eu não gosto de ficar sempre repetindo a mesma coisa, a mesma questão. Mais um jogo que o lado esquerdo é nulo, tanto que o gol do Confiança saiu exatamente pelo lado esquerdo. Eu até tentei arranjar alguma manobra para não ter que falar que o gol saiu pelo lado esquerdo, né? Eu pensei que o Fábio poderia ter ido com a mão mais firme na bola, só que depois, analisando o lance, não teve nem como, né? Eu vi o lance com mais calma e eu observei que foi um chute no alto e que a resvalada que ele deu na bola foi a única coisa que ele poderia ter feito, né? E já foi até o suficiente. Já a lateral direita é mais um elogio que eu faço, porque ontem, né, no caso, o Cáceres ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. Foi um gol aí coroando as boas atuações que ele vem fazendo. Cáceres, que eu já disse aqui pra vocês, a melhor contratação do Cruzeiro nessa reconstrução aí,
na minha opinião. Só que o que me faz querer desistir da vida é ver cruzeirense médio dizendo que ele, Cáceres, é do mesmo nível que os laterais esquerdos. Eu vi essa porra ontem, né? Eu li, no caso, no Twitter, e eu fiquei com vontade de pular de um prédio. De verdade. Sabe? Enfim, né? Cruzeirense médio, eu não posso esperar outra coisa, né? É só asneira sempre. Ai. Mas, enfim. A volância, né? Nós tivemos o Henrique e Jadson, nome de dupla sertaneja. Só que aí, no caso, o Henrique seria a segunda voz, né? Tipo Marrone. Porque você nem percebe que ele tá ali, já que não faz diferença nenhuma. Mas, mano, eu vou falar pra vocês. Podem me criticar por isso, mas eu não tenho nada contra a volta do Henrique. Nada. De verdade. Super acho que as pessoas merecem uma segunda chance. E fora que eu tô ligado o que aconteceu pra ele querer ir embora do Cruzeiro quando o Cruzeiro caiu. Mas ainda assim foi um vacilo e falta de respeito gigantesca em dar a abraçadeira pra ele, mesmo tendo o Fábio e Léo em campo. Mas até a questão técnica, cara, eu acho que já não conta mais a favor dele, sabe? Eu acho que é legal ele voltar pra se redimir e tudo mais. Só que, mano, ele não tem espaço nesse time pra jogar. Não tem espaço. Eu acho que seria o momento ideal, aliás, pra ele se aposentar agora. Entendeu? O Jadson, mais uma vez apagado. Nada a declarar também. Só que vocês perceberam, né? Como que faltou qualidade no meio campo nesse jogo, né? Logo quando o time tava sem quem? Hein? Quero que vocês respondam aí nos comentários. Pausa o vídeo e diz aí qual o volante que foi poupado nesse jogo, que era justamente o volante que tava dando qualidade no meio campo nos últimos jogos. Quero ver vocês comentarem aí. Ai, ai. Enfim, Riquelme eu gostei demais da escalação, gostei bastante, fiquei surpreso com ele iniciando, mas eu gostei porque esse moleque tem potencial. Mas atenção, tem potencial, não confundam com tem capacidade de desequilibrar o jogo. O moleque é o novo Messi, ou o novo Riquelme, né, que é o nome dele, Riquelme. Enfim, não se precipitem, porque foi só o segundo jogo dele como profissional. Então, mano, sem precipitações. Mas ainda assim, eu achei ele melhor que o Stênio. Mas, de qualquer maneira, eu sinto que o Cruzeiro precisa de alguém mais experiente. Tipo uns 28, 29 anos e que tenha rodagem. Eu vou fazer um vídeo sobre ele, mas eu já dou um spoiler de que eu não vejo o Ayrton, que acabou de chegar, cumprindo esse papel. Podia ser um cara do mesmo nível do Arthur Kaique, de repente. O Regis, ele também não foi tão bem ontem. Mas eu acho que ele é um dos que a gente menos pode criticar, porque ele é um dos poucos desse time que vai pra cima e tenta algo de diferente. É que numa fase coletiva, né, todo mundo vira ruim. Vocês já perceberam? Então o Regis, que tava metendo gol todo jogo, por causa de duas partidas ruins e um pênalti perdido, né, vai lembrar, ele já passou a ser questionado por algumas pessoas. Então, mano, assim, na minha opinião, eu acho que foi mais azar do que incompetência o pênalti perdido por ele. Mas as pessoas estão exagerando demais, na minha opinião. Muito. O Arthur Kaique, em seu primeiro jogo como titular, foi igual o uniforme do Cruzeiro na partida, né? Branco. Não fez absolutamente nada de bom, mas também nada de ruim. Apesar que ele não ter feito nada, por si só, é uma coisa ruim. Mas o cara chegou agora, então não vou criticá-lo. E nem elogiá-lo também. Só quando ele merecer. Enfim. O Thiago eu curti, porque ele busca o jogo, sai da área e não sai só porque o esquema tático manda. É porque ele consegue executar bem esse papel. Você vai ver o Moreno, ele até sai da área, mas fora dela, ele vira um caneleiro. Apesar que dentro também não tem sido tão diferente assim não.
Ai, me xingue aí, cruzeirenses médios, me xingue. Os reservas eu não tenho nada a acrescentar. Nada. Até porque esse banco do Cruzeiro é muito fraco. A não ser mais uma partida em branco do reforço de 3 milhões da bundinha empinada. Pra empinar o bumbum, tem pessoas que ganham até menos pra isso, viu, mano? Tem pessoas que ganham até menos. O que não, né? Não é esse caso, né? A gente gastou 3 milhões pro cara chegar aqui e arrebentar, né? Mas enfim. Marco Antônio, né? Com isso vai entrar em depressão. Porque não é possível, né? Não é possível ele não receber nenhuma chance e ver um cara ali que não tá jogando nada receber. Assim, mas também não é... Ah, nossa, mas você fala tanto em dar tempo e agora já tá querendo queimar o cara. Não é queimar. Mas se o cara não tá rendendo, bota outro, mano. Testa outro. Outra opção. Entendeu? Porque, por exemplo, no último jogo, o Henderson não colocou nenhum outro meia de criação no banco. Né? Botou o Bundinha pra ser poupado, né? Tirou do jogo. Tirou até do banco, aliás. E o Marco Antônio ficou em casa jogando FIFA. Então assim, mano, é umas coisas que me soam incoerentes, entendeu? E o Marco Antônio é um dos meios mais promissores que eu já vi na nossa base. Mas pelo menos, né, já saiu a notícia de que o Anderson convocou o Marco Antônio e o Adriano, né, o volante, pro jogo contra o CRB. Vamos ver se vai rolar chance. Até porque o Regis e nem o Claudinho podem jogar a Copa do Brasil, porque já jogaram, né? Não são só eles, mas de meia de criação eles já jogaram, né? O Regis pelo Bahia e o Claudinho pela Ferroviária. Agora chegou na parte que eu mais queria chegar. Anderson Moreira. E eu já adianto que você não vai me ver pedindo a cabeça dele não, tá? Porque, bicho, são 8 jogos. 8 jogos e já tem gente dizendo que é o pior treinador da história do Cruzeiro. Pois é. Eu vi gente comparando ao trabalho do horroroso do Adilson Batista. Pra vocês verem o nível de como as pessoas exageram. Parece que essas pessoas não lembram do David, do Vanderlei Luxemburgo na segunda passagem, né? Celso Roth. Não se lembram. Enfim, é umas coisas assim que não dá pra entender. Não dá. As pessoas elas têm memória muito curta. Mas enfim. Ah, mas o Anderson não ganhando confiança, que é um time horroroso. E o Adilson, que está comparando, que só falta dar uma mamada pra defender ele, não conseguia ganhar de time de Série D e time sem divisão. Fora que o Anderson ele passou todos os anos da última década empregado e com certeza evoluindo o seu conhecimento de futebol. Não passou anos e anos sem um trabalho sequer e sem estudar, aparentemente, a profissão dele. E, mano, não é defender o Anderson também. Não é defender. Eu não tô aqui defendendo o cara. Eu só acho que não tem que pedir a cabeça do técnico, não. Acho um exagero. O que não significa também que ele não precise mudar algumas questões que me revoltam. Como, por exemplo, vocês acham que eu não fico puto com ele botando o João Lucas no segundo tempo? Né? Não escalando e nem relacionando o Matheus Pereira, que parece que só subiram ele pra desmentir lá a história de que ele ia ser repassado de graça pro time de Portugal. Que não fico puto com o Anderson escalando e colocando Henrique de capitão. Eu fico demais, bicho. Demais. Só que, mano, todo técnico tem suas convicções. E é óbvio que nem todas elas vão agradar. Todos os técnicos que passaram aqui nos últimos anos tinha alguma coisa que irritava o torcedor. Mas o que me irrita da torcida também é isso. O time, numa reconstrução, traçando um planejamento, com um técnico que tem capacidade sim para subir com esse time, na 5ª rodada da competição já tá
pedindo pra ele sair. A torcida, né? Pedindo pra ele sair na quinta rodada. Sendo que ele mesmo fez uma previsão de que o Cruzeiro só conseguiria adentrar no G4 só lá pra 10ª rodada. Sabe por quê? Porque ele mesmo sabe que o time vai oscilar dentro da competição. Mas sabe o que acontece também? A torcida gosta de pagar de apoio incondicional e dizer que entende a situação do clube, né, de não ter recursos e que vai ser difícil, mas às vezes eu acho que é da boca pra fora, porque com 2 tropeços já quer mudanças radicais. E o Cruzeiro, ele não tá numa fase, né, aliás, ele tá numa fase que a gente não pode ter arrogância de achar que somos melhores que todo mundo e que vamos ganhar de todos os jogos e que vamos jogar o melhor futebol do Brasil. Não é um momento pra isso, pra se pensar isso. E não adianta falar que tem Libertadores, que é o maior campeão da Copa do Brasil, porque infelizmente isso não entra em campo. Se entrasse, o Cruzeiro nunca teria caído. O que eu quero dizer é que a reconstrução não é somente institucional, mas dentro de campo também. Queira você ou não concordar comigo, a realidade do Cruzeiro é de time de Série B. E a nossa realidade fora de campo é focar em pagar as contas e não pensar só em contratar jogador, em gastar dinheiro para contratar jogador. Porque foi contratando jogador que a gente entrou nessa também. Contratando sendo que a gente não podia pagar. Então a nossa realidade também se passa muito por isso. Pagar as dívidas. Criar uma saúde financeira pro clube. Né? Criar uma saúde financeira. Eu ia falar uma saúde financeira saudável, mas vai ficar estranho. Mas criar uma estabilidade financeira. É mais ou menos isso. Enfim. Só que aí também, né, entra deputado e presidente nessa questão, que toda live eles querem fingir que o cenário é perfeito e que tudo vai voltar ao normal o mais rápido possível. Não vai! Não vai! O Cruzeiro, ele foi derrubado, ele foi chutado pro fundo do poço. E a gente como torcedor, a gente tem que aceitar. Ir lá no fundo do poço e carregá-lo de volta pro lugar que ele pertence. Mas essa escalada até o topo vai ser mais complicada do que você pensa. Agora, se você quer ser um cruzeirense médio da vida e dizer que não aceita isso e que eu tô falando merda e que o Cruzeiro é gigante e não sei o que mais, tudo bem, a opinião é sua. Mas não demora a cair na real não, viu? Vai ser muito doloroso quando a verdade vier à tona. Se é que ela já não veio e você tá custando a aceitar. Mas enfim, foi isso. Eu acho que também pesou bastante, né, nesse jogo aí a questão de termos um time com várias alterações em relação ao jogo passado. Fora o gramado que tava uma porcaria, né? Mas enfim, eu acho que também já não é mais questão pra gente ficar debatendo. Eu acho que também o que pesou entre essas duas questões pesou mais a questão das alterações e o time também que precisa evoluir bastante ainda. É isso. Se você agora já passou, né? Não vou mais ficar batendo nessa tecla. E bora pra quarta-feira aí tentar virar contra o CRB e que o Cruzeiro jogue como nunca jogou antes. Aquele abraço. É nóis. E se você puder, mano, se inscreve aí. Verifica a sua inscrição, porque o YouTube tá sacaneando, tá tirando a inscrição da galera. Já vieram me falar isso, pô, mano, eu era inscrito, eu fui ver e já não tava mais inscrito. Então, sempre confira a sua inscrição. Mesmo que você jure que você é inscrito, vê, confere. E se você não for, se inscreva aí para dar aquela moral, aquela força. E também nunca se esqueça, mano, dá o likezão cabuloso, porque isso também ajuda demais. Demais, ajuda a espalhar o vídeo, a entender que, né, a fazer o YouTube entender que você está gostando dos vídeos do canal. E aí ele vai espalhar para mais gente poder assistir. Então, mano,
Valeu, é nóis.